conosco ele, o nosso consultor na área de geriatria, doutor Arnaldo Viegas. Doutor Arnaldo, seja bem-vindo ao programa Estação Saúde e as suas considerações iniciais ao nosso público. Obrigado, Júnior. Eu quero agradecer aqui o convite e reiterar ao grande público, assistente da TV Márcio, os telespectadores, a nossa alegria de esclarecer alguns aspectos desta doença que tanto aflige os mais idosos. Pois é, e o assunto hoje é Alzheimer. Lembrando que você não está imune a essa doença. E você que tem 55, 60, caminhando para uma idade mais avançada, você não está imune. E nós vamos conhecer melhor como tudo isso se forma, né, essa doença que atinge principalmente os neurônios, as células nervosas, mas ele vai explicar melhor como especialista na área de geriatria. E finalmente, doutor, nos fale um pouco sobre Alzheimer. Bom, a doença de Alzheimer já é conhecida há 106 anos. Ela foi descoberta pelo cientista Alois Alzheimer, na Alemanha, em 1906. Até hoje, nós estamos lutando contra essa doença, com o objetivo de alcançar a cura, mas nesses 106 anos tivemos grande evolução nos tratamentos, nos procedimentos, no apoio, na evolução de diagnóstico, nas imagens, na tecnologia, mas infelizmente ainda não alcançamos a cura. Pois é, e é uma doença lenta e fatal. Ela vai degenerando, segundo algumas informações, inclusive ele vai confirmar isso, que vai degenerando os neurônios. É isso mesmo? Ela tem uma evolução lenta e inclusive existem várias fases dessa doença? Exatamente. A doença de Alzheimer, ela pode iniciar, é uma demência primária. Quer dizer, ela não é consequência de outro sistema, nem circulatório, como é no caso da aterosclerose, que por falta de sangue no cérebro a pessoa vai ficando demente também. Alzheimer é primária. Ela é desenvolvida no próprio cérebro. São as células, os neurônios, eles são acometidos por fatores, às vezes, genéticos, na produção de neurotransmissores, ou também por outras patologias que nós não sabemos ainda, todas definidas. Hoje a maior teoria é a teoria genética, embora que hajam outras, inclusive grandes traumas, mas o maior risco é envelhecer. Se supõe que uma pessoa de até os 60 anos seja essa faixa de 5% dos idosos com mais de 60 anos. Mas a partir dos 80, 90, isso triplica e quadruplica, chegando até mais da metade, ou 60% dos idosos acima de 80 anos, sofrendo do mal de Alzheimer. Aliás, a população de idosos está crescendo, como ele falou, e esse número acompanha. Olha só, de uma população de idosos acima de 60 anos, 5% poderá apresentar Alzheimer. Ou seja, a cada 100 idosos, 5 têm a doença. Por falar nisso, a atriz Irene Havashi teve a sua mãe, inclusive, com esse problema, essa doença, e fez uma campanha pela Abraz. Vamos ver a mensagem de Irene Havashi na tela do Estação Saúde. O pior papel da minha vida foi quando minha mãe teve Alzheimer e eu não sabia nada sobre a doença. Aí eu perdi muito tempo em procurar a ajuda correta. E tempo é uma coisa que o portador da doença de Alzheimer não pode perder. Por isso, se você ou alguém próximo tiver mais de 60 anos e apresentar lapsos de memória significativos, procure logo um médico. Faça seu papel. Cuide bem de quem precisa de você. Uma campanha Abraz Saúde Brasil. Pois é, uma campanha fantástica e ela teve na família, inclusive, a mãe dela com a doença de Alzheimer. Agora, é como ela falou, os sinais, né? Que sinais são esses iniciais que, para quem tem uma pessoa idosa em casa, já deve estar atento? Geralmente nós descuidamos porque se acha que com o envelhecimento é normal esquecer, perder uma coisa ou outra. Acha, não, porque está ficando velho e tal, e leva como se fosse uma coisa normal. Não é. Não é? Os nossos neurônios, nós vamos perder neurônios ao longo da vida, até às vezes 50, 100 mil neurônios por dia. Mas como temos bilhões, se nós continuarmos perdendo dentro de uma taxa razoável, nós só iríamos ter sinal de demência aos 100 e mais de 100 anos. Então as pessoas que antes desse prazo, a partir dos 60 anos ou dos 50 às vezes, começam a esquecer, principalmente o nome de família, de pessoas da família, não é? Coisas que são muito reconhecíveis, o nome de um neto, de um filho, trocar nomes, né? Vai buscar uma coisa num canto, chega lá, vai buscar uma coisa na geladeira, chega lá, não sabe o que foi buscar,
volta para aquele canto para ir buscar de novo, fecha uma porta 2, 3, 4 vezes, vai verificar. Isso pode ser toque também, mas em Alzheimer também acontece. Pessoas que se desorientam na rua facilmente, não se perdem, não sabem onde estão, não se lembram às vezes que comem. E uma coisa interessante, o Alzheimer não afeta só a memória. O Alzheimer afeta também o olfato e o paladar. Então, às vezes, a pessoa começa a apresentar, cheira um determinado alimento ou alguma especiaria e acha que é outra coisa. Inclusive, coisas que podem ter um cheiro, um odor desagradável, elas acharem um odor bom, e coisas que têm um odor bom, achar desagradável. Então, essas coisas tem que estar atento aí, tem que estar atento aos familiares e tudo, né? A pessoa repetir frases, contar uma história várias vezes. Então, tudo isso tem que estar atento, né? E na fase final do Alzheimer é uma fase gravíssima. Então, são pessoas que ficam geralmente acamadas, atingem alto risco, têm dificuldade de deglutir, alto risco de broncoaspiração e, às vezes, precisam de cuidados de home care, né? São internadas em home care. E hoje existe esse aparato com técnicos especializados, visitas médicas, assistência de nutrólogos, de psicólogos, de fonoaudiólogos, de fisioterapeutas, de médicos, para que essa pessoa tenha maior conforto no desenrolar da doença. O telefone do Hospital Residencial já está aparecendo na tela, que é o 3244-3348. Doutor, para encerrar o nosso bloco e a gente ver realmente, assistir o vídeo nesse caso, são duas perguntas que eu vou congelar praticamente em uma só. É mais comum, no caso, em homens ou em mulheres? E essa questão que o senhor falou chamou bem a atenção, o suporte social, ou seja, esse apoio da família, inclusive envolver até os vizinhos e os familiares, porque há o isolamento, é isso mesmo? É isso sim. E no caso existe predileção para homem ou mulher? Há uma certa tendência maior nas mulheres. Porém, hoje, os homens também são muito acometidos. O que poderia estar vendo é uma falha de diagnóstico. E como as mulheres viviam mais em casa antigamente, né, e os filhos mais presentes, era mais notado o início da doença. O pai vivia fora, às vezes do trabalho, e os familiares não notavam tanto. Chega em casa para dormir. Exato. Talvez tenha muita coisa que esteja embutido nessa presença. Como hoje também as mulheres estão trabalhando muito, estão tendo estresse, o estresse também pode causar, os problemas dos homens estão sendo vivenciados, mas elas estão tendo uma atividade intelectual maior do que aquele simples trabalho doméstico, né? Elas hoje lutam com interesse, as mulheres são pilotos de avião, são astronautas, quer dizer, estou dizendo por alto, mas em todas as profissões, desde a simples gari a uma cientista, as mulheres estão envolvidas hoje. Então, eu acredito que agora, nesse mundo, talvez elas até diminuam e se equiparem aos homens, porque a atividade intelectual delas está aumentando.